Quando um menino de 8 anos desce para brincar com um amigo no pátio do condomínio e desaparece em questão de minutos, família, amigos e a polícia se empenham em encontrar a criança o mais rápido possível. Mas o que faz todos ficarem apavorados era a presença de alguém que ninguém tinha ideia que morava no mesmo prédio. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso Mark Cummings. Mark Cummings nasceu no dia 2 de janeiro de 1996. Ele era filho de Margaret e tinha 2 irmãos mais velhos. Ele e sua família viviam juntos em um prédio em Royston Hill Estate em Glasgow. A família inteira da Margaret morava no mesmo apartamento. Então eles cresceram juntos, a tias e a mãe da Margaret, e a todos os primos. A mãe do Mark disse que ele foi uma bênção, que ser mãe dele era incrível. Os 3 meninos estavam morando na mesma casa, superlotada. Ela disse que o Mark tinha um brilho próprio. Embora eles estivessem superlotados, tinha sido uma experiência maravilhosa. E nessa época ela estava procurando seu próprio apartamento. Na época ela já estava na casa da mãe dela há quase um ano. Susan, a tia do Mark, disse que as crianças subiam e desciam as escadas o tempo todo. Era muito barulhento. E cada hora eles arrumavam uma nova aventura. Afinal eram muitas crianças juntas. O Mark, por ser o mais novo, era o mais barulhento. E por estarem perto da casa um do outro, eles entravam e saíam da casa dos outros o tempo todo. A mãe disse que ele sempre estava com um sorriso no rosto. Sempre estava pronto para fazer tudo e qualquer coisa, brincando com os irmãos e com os primos. David, o irmão mais velho, disse que o Mark gostava de ser aventureiro, então sempre encontrava coisas novas para fazer. Ele disse que eles eram chamados de os 3 mosqueteiros, porque eles estavam sempre tramando alguma coisa. Ele disse que sempre queria ajudar os vizinhos, eles iam até as lojas para eles. O David disse que eles ficaram em um apartamento no alto, no 17º andar, o que era ótimo. Eles adoravam a vista. A mãe e a avó costumavam apontar na janela e dizer o que era algo e onde ficava, fazendo eles conhecerem a área através da janela do apartamento. A mãe disse que Mark queria ser bombeiro, policial ou trabalhar em uma ambulância. O David disse que ele sempre quis ajudar as pessoas. Houve uma revitalização na área na década de 90 e todo mundo se beneficiou com isso. Foram construídos prédios habitacionais. Neles, as pessoas se sentiam mais seguras, sabendo que todos estavam de olho nas crianças, inclusive com câmera de segurança na parte superior dos prédios. Uma leva de refugiados se mudou para lá. Havia uma mistura de religiões, onde pessoas de diferentes lugares, com cultos diferentes, foram morar ali. Para eles era fantástico, porque as crianças cresceriam com uma visão de mundo muito diferente, mais ampla. O David disse que à medida que eles foram crescendo, e conhecendo mais gente, ficou mais fácil para a mãe deles deixar eles se aventurarem pelo condomínio. Um vizinho se mudou, e o Mark ficou amigo dele. A família tinha um filho pequeno, o Alex. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que o Mark, e eles se tornaram amigos. Eles estavam sempre um na casa do outro. A Margaret disse que não importava a hora que perguntasse onde o Mark estava. A resposta sempre era na casa do Alex. Eles jogavam videogame ou ficavam na quadra jogando futebol. E obviamente ela não pôde manter os meninos confinados para sempre. O David disse que eles precisavam sair e se aventurar, aprender sobre a vida. Só que a condição dessa liberdade era que os 3 irmãos deveriam sempre voltar para casa para as refeições em horários determinados. No dia 25 de junho de 2004, a Margaret disse que deixou eles saírem um pouquinho. Nesse dia ela ligou para o David dizendo que ia fazer sanduíche para eles, porque ia deixar eles comer na rua. Ela disse que o David veio ajudar ela. Quando ele entrou na cozinha, porque ela estava com a roupa lavada, estendendo, ela olhou para baixo e não conseguiu ver o Mark na frente do prédio, onde ele deveria estar. Então ela pediu pro David que fosse até a casa do Alex para ver se ele estava lá, só que ele não estava lá. A seguir, a Margaret pediu pro David que descesse para ver se ele estava no apartamento da irmã dela, só pro caso dele estar lá e ela ficar preocupada. A Suzanne disse que lembra do David batendo na porta dela. Ele estava procurando pelo Mark. Na hora, ela só pensou que eram crianças, que ele deveria estar por aí brincando. Ela disse que até chegou a dizer isso para Margaret. Ele provavelmente deve ter ido com um amigo, como ele era uma criança bastante ativa, de natureza travessa, ele pode ter ido a uma loja ou algum outro lugar com alguém. A Margaret estava caçando ele. Foi até a portaria e os porteiros estavam olhando pelas câmeras e telefonando para todas as pessoas que o Mark poderia ter procurado, nos outros apartamentos, para ver se ele estava lá. Quanto mais eles faziam ligações verificando, mais desesperador ficava.
o Mark não estava em lugar nenhum, e as câmeras não conseguiam ver ele em lugar nenhum. A Margaret estava ficando cada vez mais preocupada, mais deprimida. O tempo estava passando, embora fosse um tempo muito curto para qualquer um deles, parecia que o Mark estava desaparecido há muito tempo, por mais que ele estivesse desaparecido há 45 minutos ou 1 hora. Ela estava repassando tudo na cabeça, tipo, onde ele poderia estar. Ela entrou em contato com a polícia e estava muito ansiosa, como qualquer mãe ficaria. A unidade policial mais próxima foi despachada para Charles Street. De plantão naquela noite, o sargento Gary Scott foi responder o chamado. Ele disse que recebeu uma ligação da sala de controle informando que havia uma pessoa desaparecida. Normalmente, ele realmente esperava que quem estava desaparecido voltasse para casa quando ele chegasse ao local. E ele sempre esperava que tudo estivesse bem e que o serviço normal pudesse ser retomado. Enquanto familiares e amigos vasculhavam os quarteirões e arredores, a Margaret esperava a chegada da polícia no apartamento. O Gary disse que teve a impressão imediata de Margaret de que isso era totalmente estranho ao comportamento do Mark. Ele disse que deu a impressão de que quando a Margaret gritava para o Mark subir, ela não precisava fazer isso 2 vezes. Ele disse que ela meio que conseguia controlar as coisas. Então o desaparecimento do Mark era um ponto que ele achou bem estranho. Mais oficiais foram convocados para ajudar a encontrar o Mark. Craig Morgan disse que o Gary percebeu que algo estava errado. Ele entrou em contato com ele e pediu para comparecer a Charles Street. Eles começaram a fazer perguntas, olhando o circuito de televisão da portaria. Eles cobriram todos os apartamentos e havia câmeras do lado de fora de cada apartamento. O Craig disse que eles precisavam olhar todas as câmeras, só para ter certeza de onde o Mark havia ido. Então ele pediu outro carro para se juntar a eles. David, o irmão do Mark, disse que lembra de receber ordens para voltar para casa, de ser conduzido para casa. Depois a polícia entrava e saía. Então eles faziam perguntas do tipo: você conhece a casa de algum amigo que ele possa estar? Ou com quem ele estava conversando hoje? Ou você conhece alguém que poderia machucá-lo? O David disse que, por ser muito jovem, ele tinha só 11 anos, ele sempre respondia não, e que ele não entendia por que alguém ia querer machucar o irmão dele. O investigador David Swindle disse que, assim que eles receberam uma denúncia de desaparecimento de uma criança, já era considerada alto risco. Existiam todos os tipos de preocupações. Uma criança era uma pessoa inocente, uma pessoa vulnerável. Desse modo, uma criança era tratada muito rapidamente como uma pessoa desaparecida de alto risco. O Craig disse que o helicóptero estava voando bastante baixo para usar a câmera termográfica. Ele disse que pediu um cachorro e eles enviaram uma unidade de cães. Eles precisavam de todos os recursos que existiam. Eles estavam fazendo investigações locais e depois se expandindo, e não houve avistamentos. O David disse que ele tinha 11 anos, ele ainda estava pensando que era apenas um jogo, então ainda estavam alegres, como sempre naquele momento. O pai dos 3 meninos, que morava separado, viajou direto de carro para ajudar na busca pelo filho. O David disse que eles andaram de carro, porque o pai não era de lá, e não sabia para onde estava indo, e eles conheciam a geografia da região. Eles sabiam para onde eles tinham que ir, o que eles estavam fazendo, então eles eliminavam certos lugares. Ele disse que vê a polícia em todos os lugares, ele olhava para cima onde haviam helicópteros. Ele disse que não conseguia aceitar que estava envolvido naquilo. Gary disse que ele tinha uma descrição completa do Mark. Na verdade, eles tinham uma fotografia do Mark. Tinham oficiais tanto a pé quanto na patrulha móvel, e eles estavam verificando as áreas ao redor de Charles Street. Mas eles também estavam verificando os locais onde as crianças iriam, onde eles iriam passear caso o Mark tivesse chegado até lá. Eles estavam sob as suspeitas de que o Mark havia desaparecido da área onde ele estava jogando futebol. O Gary disse que seriam pequenas etapas de verificação da área de passagem próxima ao local onde ele estava desaparecido. Vários caminhos, estradas e ruas. E a busca depois de um tempo ia escalar cada vez mais. Mas o helicóptero era o principal, eles poderiam cobrir grandes áreas da vizinhança com o helicóptero. A Suzanne disse que com o passar da noite, mais familiares se juntaram. Sua melhor amiga, que trabalhava em um bar local, saiu do trabalho e foi ficar com eles. Seu irmão mais velho também se juntou a eles. A Margaret disse que algo dentro dela parecia desconfortável. Ela se sentia como se fosse uma suspeita. Ela disse que eles queriam verificar a casa, mesmo sabendo que o Mark não estava lá. Ela disse que foi difícil colocar na cabeça, porque eles estavam procurando na casa dela, sendo que o menino estava lá fora. O Gary disse que isso é normal, olhar para um indivíduo como uma vítima e avaliar as pessoas que vivem ao redor daquele indivíduo para ver se havia um risco com ele.
avaliar se trata realmente de uma denúncia genuína de pessoa desaparecida ou se tem criminalidade por parte da família, e isso acontece bastante. Era uma prática padrão garantir que se receba um depoimento completo da família ou da pessoa que está relatando o desaparecimento de alguém. A Margaret disse que cada minuto era como uma hora e o tempo parecia que não estava passando. Ela queria voltar e procurar o Mark, mas ela estava se sentindo como se fosse uma prisioneira na própria casa. Ela não podia sair procurar o filho. Mas o outro filho da Margaret, o David, estava lá fora procurando desesperadamente pelo seu irmão. E ele recebeu mais uma pista do jovem amigo de Mark, o Alex. O Alex disse para ele que o Mark estava com um amigo. Ele começou a dizer alguns números para o David, mas na hora ele não entendeu. Sobre a pressão para encontrar o Mark, a polícia perguntou à mãe dele se ela consideraria ir a público. Eles queriam saber se a Margaret era capaz de falar abertamente, para fazer um apelo na esperança de que alguém que tivesse visto o Mark soubesse onde ele estava, pudesse dar alguma informação. Eles pediram para ela ser forte. Ela não poderia desmoronar, porque passaria um sinal de fraqueza para quem quer que estivesse com ele. Enquanto uma Margaret ansiosa considerava ir na frente das câmeras do noticiário de TV, o sargento Craig Warden e outro sargento John Ramsey investigavam todas as pistas. Gary disse que ele tinha acabado de começar a ver as filmagens e no lado inferior direito do monitor havia uma imagem de televisão cobrindo a saída de emergência de incêndio. Estava no térreo. Mostrava uma escada que ligava o térreo ao primeiro andar. E de repente, um Mark entrou em cena, junto com um adulto que, naquela época, ele não tinha ideia de quem era. O Craig disse que diversas perguntas passaram pela cabeça dele, do tipo: quem era aquele cara? O que ele estava fazendo? Por que ele estava usando uma saída de incêndio? Principalmente aquela saída de incêndio, onde ninguém entrava de fora. Até porque ela era usada para sair do prédio rapidamente, então era para ela estar trancada do lado de fora. Havia câmeras do lado de fora e uma outra na parte do corredor interno. Ele disse que precisavam descobrir a identidade desse homem e onde ele estava com urgência. Era uma questão de extrema urgência, porque se eles encontrassem um homem, eles encontrariam o Mark. Mas havia 20 andares de prédio acima deles. O Craig disse que havia muitos apartamentos altos na região deles, e eles cobriram muitos apartamentos. Era uma população de densidade muito alta. 120 apartamentos. Cada apartamento tinha pelo menos uma pessoa, às vezes uma família inteira. Ele disse que o porteiro foi brilhante. Ele tinha uma ótima memória, conhecia quase todo mundo e seguiu para o primeiro andar, nomeando as pessoas que moravam no primeiro andar nos 6 apartamentos. Segundo andar, terceiro andar, quarto andar. E ele chegou no quinto andar e disse que não conseguia reconhecer a pessoa, que era o número 5. Ele não conseguia lembrar nem do número do apartamento. Ele disse que o registro pertencia a uma casa para moradores de rua, para requerentes de asilo. Eles subiram, ele e o colega, e bateram na porta. Imediatamente perceberam que não era essa a residência. Era uma família indonésia que estava lá. E eles convidaram eles para entrar na casa. Eles deram uma olhada rápida, vasculharam a casa e não havia como aquele homem que eles viram no vídeo ser dessa casa. Eles desceram novamente, falaram com o porteiro e disseram que não tinha nada no quinto andar. Eles perguntaram sobre o sexto andar. Ele disse que não conhecia as pessoas do 6-1. O Craig pegou o nome. Ele disse que era apenas um homem sozinho. Então subiram as escadas e bateram na porta. E esse homem atendeu, um homem mais velho. Certamente não era o cara que estava no vídeo. Ele convidou os policiais para entrar e eles estavam explicando para ele que estavam procurando uma criança desaparecida. O Craig disse que não sabia onde ele estava, mas que eles acreditavam que estava em um dos apartamentos. Eles perguntavam se podiam revistar a casa. O homem aceitou. Eles disseram que no quarto do homem e no outro quarto haviam brinquedos fofinhos, como ursinhos de pelúcia e coisas assim. O John perguntou para ele para que serviam tantos bichinhos fofinhos. O homem disse que era do filho dele, quando ele ia para lá. Só que não havia sinal de criança no apartamento. Eles então continuaram procurando, pois o tempo era essencial. Na portaria, o sargento descobriu mais imagens do suspeito sendo visto trabalhando em seu veículo. Ele carregava um macaco para o carro e trabalhava do lado de fora. O carro dele era um carro roxo, e ele achava que era um Vauxhall Cavalier. Ele disse que imediatamente disse ao John que ele havia encontrado um carrinho embaixo da cama do segundo quarto no apartamento desse homem que eles foram, no último. Eles voltaram para o apartamento e o homem abriu a porta. Eles perguntaram quem estava na casa e quem tinha acesso a essa casa. Ele disse que tinha mencionado um filho. Eles perguntaram quem era o filho dele. O homem disse que não queria contar, mas o filho dele era um criminoso sexual registrado. Ele disse que ambos ficaram petrificados de medo, porque agora eles não só tinham uma criança desaparecida, como também um pedófilo na área. A polícia agora tinha um suspeito.
Stuart Leggett, de 28 anos. O pai de Stuart disse à polícia que o seu filho era perigoso. Quando o desaparecimento do Mark aconteceu, ele não conseguiu lidar com isso e ele próprio sentiu algum tipo de culpa. Agora, com um nome, a polícia chamou os policiais do CID, que imediatamente tentaram rastrear o Stuart e o veículo dele. No vasto conjunto habitacional, a busca pelo Mark continuava. O Gary disse que lembrava de Craig dizendo que eles precisavam verificar a área do lixo. A área do depósito estava situada ao lado da portaria. O Craig conseguiu que a equipe da portaria abrisse a área do lixo. Margaret disse que essa foi a noite mais assustadora da vida dela. Ela disse que ficou na varanda olhando para baixo e vendo eles abrindo o depósito de lixo. Quando eles retiraram a lixeira, ele girou, e o Alan, o porteiro, disse: "Oh meu Deus, o que é isso?" O Craig disse que podia ver um pé de criança com meias listradas azuis. Ele mandou todos para fora porque ele acreditava que o garoto ainda podia estar vivo. Ele disse que olhou para a lixeira e começou a recolher o lixo. Na lixeira aparecia só o rosto do Mark. Os olhos estavam fechados e ele não estava respirando. Ele disse que estava com a cabeça baixa, a centímetros do rosto dele, meio que conversando, apenas conversando com ele. Ele disse: "Vamos, filho, por favor, me dê uma piscadela, por favor, faça alguma coisa." E nada aconteceu. Ele sentiu o pulso, não havia nada. Ele obviamente estava morto há algum tempo. A Margaret disse que estava olhando para baixo, e a primeira coisa que ela pensou foi que eles o haviam encontrado. David, o irmão do Mark, disse que a sua cabeça ficou uma bagunça. Ele disse que simplesmente apagou tudo. Nada era real naquele momento. Nada do que ele via era real. Era um pesadelo. Todas aquelas pessoas lá, todas as perguntas sendo feitas e todos os rádios tocando e todo mundo com raiva e magoado. A Margaret disse que naquela noite todo o seu mundo desabou. E foi o fim de uma experiência inspiradora, de uma vida linda. Ela só queria entender o porquê, por qual motivo. O David disse que a mãe, querendo ser protetora, não contava para eles o que realmente tinha acontecido. Ele disse que todos estavam tentando proteger eles, pois eles eram muito jovens. Eles não queriam contar a extensão do que aconteceu, e como aconteceu, e quem fez, onde ou quando fez. A Susan disse que lembra de olhar para baixo e dizer pro irmão dela mais velho, que estava com ela no apartamento, que tinha uma fita da polícia, uma fita policial ao redor do apartamento. Fitas de cena de crime. Ela disse que sabia que algo terrível tinha acontecido. Margaret disse que houve muita comoção. Uma grande cena de crime foi declarada. O Gary disse que ainda estava em choque, se sentindo muito mal. Há alguns minutos ele estava entrevistando a mãe do Mark, a Margaret, que descreveu o garoto como alguém adorável, um menino maravilhoso. E ali estava ele, morto, numa caixa de 17 andares abaixo da mãe dele. A Susan disse que eles simplesmente não conseguiam compreender, mas com certeza todos estavam perto da Margaret. Todos abraçaram ela. Era simplesmente trágico. O Gary disse que precisava ser profissional. Ele percebeu que agora tinha uma cena de crime para cobrir. Ele tentou voltar às suas tarefas da melhor maneira possível. Dave Swindle disse que às vezes o estresse que recai sobre um policial é subestimado. Ele disse que nunca conseguia lidar com isso, que achou muito difícil entender por que um ser humano tira a vida do outro ser humano. E principalmente para os policiais que estiveram envolvidos nisso, lidando com a família e depois vendo o corpo do Mark. Ele disse que não sabia como eles lidavam com isso até hoje. Ele disse que era o detetive inspetor daquela área e era uma comunidade muito unida. As pessoas cuidavam uma das outras. O que aconteceu é que alguém como o Stuart, que se manteve abaixo do radar. Ele sabia o que era e ele não anunciou o que era para a comunidade. Os detetives do CID estavam contatando conhecidos do Stuart Leggett para tentar encontrar ele, mas então houve um resultado surpreendente para a polícia. Gary disse que ficou parado na casa do pai do Stuart para ter certeza de que se ele voltasse a subir as escadas ele seria pego. O Craig disse que isso tudo aconteceu 10 minutos depois de eles encontrarem o corpo do Mark. Ele estava conversando com umas pessoas numa fila e ele, o Stuart, apareceu logo atrás deles. A única fotografia que ele tinha desse cara, do Leggett, era uma fotografia de carteira de motorista. Então ela era minúscula. Uma fotografia minúscula e uma imagem de vídeo trêmula. E ele disse que pensou imediatamente: Deus Todo-Poderoso, esse é o Leggett, é ele. Gary disse que acredita que o Stuart Leggett teria pensado que estava voltando para um apartamento normal e que tudo ficaria bem. O Craig disse que já tinha ultrapassado a fita e entrou em contato com ele. Ele disse que ele não iria a lugar nenhum. Ele iria com a polícia até a delegacia. Parece que o Stuart ainda perguntou o que ele tinha feito e o Craig só mandou ele ficar quieto. Nesses casos existe uma grande chance de linchamento. O Gary estava convencido de que ele não esperava por um muro de policiais quando ele dobrou a esquina.
Craig disse que havia uma grande multidão lá. Eles começaram a perceber que houve uma criança assassinada e eles tinham alguém sob custódia. A multidão meio que ficou desagradável, mas ele foi colocado imediatamente dentro do carro do Sid e levado para o escritório da delegacia. Swindle disse que foi muito rápido. Foi desde um inquérito de desaparecimento até um homicídio horrível e uma pessoa detida. O David disse que só lembra da mãe dizendo que alguém estava sendo preso e se perguntando por que eles estavam prendendo esse homem. Ele disse que conseguia ouvir os pés das tias, dos tios e todos se aproximando da janela ou da varanda para ver e discutir sobre o que estava acontecendo. Agora, sobre custódia, a polícia questionava o Leggett sobre a morte do Mark Cummings. O Gary disse que o Stewart estava realmente falando sobre o que ele fez. Era como se ele estivesse falando sobre descer para pegar uma garrafa de leite e um pão. Ele disse que foi incrível. Swindle disse que o Stewart admitiu o que fez. Ele não fez a polícia partir para uma perseguição inútil. Ele não disse que eles precisavam provar. Ele simplesmente admitiu. Craig disse que ele realmente assassinou o Mark. Ele disse que depois de descartar o Mark naquela lixeira, basicamente tratando o garoto como lixo, Stewart teve a precaução de descartar todas as roupas, que teriam todo tipo de análise forense. Ele dirigiu até a costa leste da Escócia e jogou as roupas do topo de um penhasco. Craig disse que ele não fez um trabalho muito bom, porque todas elas foram recuperadas e realmente tinham provas forenses nelas. Swindle disse que, no que dizia respeito ao Leggett, ele estava progredindo em direção ao final. Ele tinha outras práticas obscenas e libidinosas, comportamentos meio indecentes. Ele tinha um elemento de aliciamento. Ele cometeu todas essas coisas e estava progredindo para o derradeiro, ou seja, para o homicídio. E infelizmente o Mark estava nesse derradeiro, onde ele matou o menino. A polícia não pôde revelar informações detalhadas durante a parte inicial da investigação. Era frustrante para a família. A Susan disse que se lembra de estar no limbo. Mark não estava mais lá. Mas o que havia acontecido? Quem tinha feito isso? Ela acreditava que o nome não tinha sido dado inicialmente e eles não sabiam o que tinha acontecido. A única coisa que eles sabiam era que alguém havia sido preso. O David disse que a primeira coisa que ele se lembra de ter ouvido foi que ele foi colocado no lixo. E era difícil entender por que alguém iria querer fazer isso com seu irmão. O que ele tinha feito? Por que tratar ele assim? Então ele ouviu que ele foi estrangulado. A Margaret disse que ninguém realmente sabia sobre ele. Ela disse que não se lembra de ninguém dizendo o que tinha visto ou o que conhecia. Toda a comunidade ficou em choque. Nenhuma pessoa poderia realmente vir até ela e dizer qualquer coisa sobre o Leggett. Swindle disse que não sabe como a família lidou com a perda do Mark, nessa situação horrível. Eles tiveram que lidar com o desaparecimento dele. Ele foi encontrado morto, não muito longe de onde eles moravam, morto por um agressor sexual. O Gary disse que o que eles passaram nenhuma família deveria passar. Ninguém deveria ter que ser informado que o seu filho de 8 anos foi encontrado morto em um depósito de lixo. No dia 5 de julho de 2004 foi o funeral de Mark. Margaret disse que eles abriram o lugar, porque havia rumores de que o assassino seria algum refugiado, alguém de outra cultura. Ela disse que essa foi a forma dela dizer que ela queria paz. Então ela convidou todo mundo. Ela disse que todos eram uma comunidade, todos sofreram aquela perda. O David disse que ainda lembrava de ter visto Mark antes de ele ser enterrado. Ele gostava dos seus carros e de outras coisas. Eles colocaram algumas coisas com ele para ele poder levar. Eles deram a ele 1 centavo e suas figurinhas. E sempre gostou mais do carro do David, então ele deu o carro dele para ele, para que ele pudesse levar com ele. Susan disse que toda a comunidade estava lá. Havia uma das músicas favoritas do Mark, Special D, tocando. Ela lembra da capela estar lotada. A Margaret disse que não conseguia se concentrar, não conseguia falar com ninguém, não conseguia ver ninguém. Ela disse que não queria estar lá. Ela queria estar em outro lugar. Era só isso. Mas ela sabia que tinha que ser forte pelos seus outros 2 filhos. Susan disse que depois do funeral propriamente dito, quando eles iam para Royston Road, as lojas fecharam e todo mundo foi pro lado de fora, prestando homenagem, apenas fazendo uma fila ao longo da rua. Foi um dia muito triste. No dia 18 de outubro de 2004, Stuart Leggett foi a julgamento. Craig disse que por ele ter ido ao julgamento, ele ficou mais do que feliz por entrar e prestar depoimento contra o Leggett. Ele disse que sabia o que tinha que dizer, era tão claro quanto um sino, e ele não precisava colocar os pensamentos no lugar. Ele disse que seus pensamentos estavam claros aquela noite. Gary disse que lembra que a sala do tribunal estava fortemente vigiada com policiais. Havia muitos funcionários da unidade de apoio lá. Provavelmente havia medo da presença da comunidade local na corte. Ele disse que havia jornalistas em cada esquina, cobrindo a história. Foi muito tenso. Craig disse que deve ter havido uma multidão de cerca de 100 a 120 pessoas, todas em Royston.
Ele disse que sabia que muitos deles não eram do tipo que queriam estar ali. E ele acredita que o pai do Mark estava entre eles. Devia haver 25 ou 26 policiais no tribunal, e formavam uma espécie de cordão, um cordão frouxo em volta da multidão. A mãe do Mark estava no tribunal, mas ela já sabia dos detalhes, de como o filho foi atraído até onde o Leggett estava hospedado no prédio da torre. A Margaret disse que a Stacy, alguém que ela conhecia, que esteve na casa dela, viu o Mark conversando com alguém num carro. David Swindle disse que o Mark era um garoto que andava por aí com seus amigos. Então ele conheceu alguém, falou com ele. Alguém em quem ele confiava, um adulto. Ele disse que as crianças nessa idade são vulneráveis. Margaret acha que foi só o fascínio pelo carro. E obviamente a vontade de ajudar alguém. Swindle disse que o Mark era um menino que confiava nele. E ele falava com ele. E deve ter tido todo tipo de diálogo. A Margaret disse que o Stuart, sabendo jogar esse jogo distorcido dentro da própria mente horrível e maligna, como ela funcionava. Porque o que aconteceu? Provavelmente Mark estava ajudando o Stuart no carro. E ele deve ter dito que ele iria recompensar ele pela ajuda. Iria dar alguns jogos ou alguma coisa parecida. Mas que ele precisava ir pegá-los. Então o Stuart abriu a saída de incêndio para o Mark dar a volta. Foi o que havia sido capturado pela câmera. O Mark nem teria pensado que era um perigo, porque estava no mesmo prédio. Ele só estava indo num andar diferente. Craig disse que o assassinato aconteceu naquele apartamento. O Stuart era um cara atarracado, porém ele era grande. O Mark era um menino pequeno e magro. Ele simplesmente não teve chance de lutar contra esse homem. O Stuart descartou algumas das roupas e arrumou a casa. No andar havia uma rampa que despejava o lixo no térreo. O corpo do Mark foi colocado lá. Foi absolutamente horrível o que ele fez e como ele descartou o corpo da criança. Foi estabelecido que ele estava no registro dos criminosos sexuais. Então ele estava envolvido em crimes sexuais antes com crianças pequenas. E lá estava ele numa comunidade onde havia crianças pequenas. Depois que a promotoria analisou seu resumo, Donald Flinday se levantou e disse que não tinha nada que pudesse dizer ou fazer na defesa do Stuart. Não havia nada que ele pudesse dizer que pudesse servir de defesa ao que ele tinha feito. Donald Findlay era um advogado que, se houvesse algum tipo de corda para puxar, que ele pudesse defender alguém, ele faria. Mas nesse caso não havia nada que ele pudesse dizer que justificasse algo que o Stuart tenha feito. Provavelmente a única coisa decente que o Stuart fez foi se declarar culpado e não fazer a família passar por mais uma turbulência. O juiz disse: não há palavras de tristeza e simpatia que possam ser transmitidas à família do Mark Kamen. E não há palavras que possam chegar perto da repulsa e do desgosto desse tribunal por você, Stuart Leggett. O Gary disse que lembra dele dizendo que ele cumpriria no mínimo 20 anos na prisão. Tal foi a gravidade do crime. Ele disse que não houve surto de celebração, mas todos estavam gritando sim. As leis do Reino Unido são diferentes das leis americanas. Para eles, 20 anos é um bom tempo preso por uma condicional. Nesse caso, o Stuart Leggett ficaria no mínimo 20 anos preso. Ele vai poder pedir condicional em 20 anos, mas se eles vão dar a condicional a ele é outra história. Mas para a tia do Mark, a Susan, 20 anos era muito pouco tempo. Ela achou muito injusto visto que ele tirou a vida do Mark. O Gary disse que houve uma descrença geral que o crime havia ocorrido. Obviamente foi uma grande história para Ard Houston, em Glasgow. Foi um crime terrível, um crime doentio. Com um assassino agora atrás das grades, há uma enorme raiva sobre o motivo de haver um criminoso sexual perigoso despercebido em Royston Estate. Margaret disse que ele fez tudo de forma totalmente dissimulada, usando um sobrenome falso. Ela disse que sabe que a mudança do nome foi para esconder quem ele realmente era. Então ninguém ia questionar ele. Mesmo que alguém chegasse alegando conhecer ele, ele podia dizer que era outra pessoa e se safar. E esse era o jeito que ele estava enganando as pessoas. A pergunta que fica é: por que não foi divulgado que ele havia mudado de nome? Ele provavelmente tinha um conselheiro que devia saber que ele mudou de nome, que ele estava usando outra identidade. Se não soubesse, a incompetência é maior ainda. Nesse caso, o erro foi das autoridades de manter esse indivíduo fora dos holofotes. Stuart Leggett nunca deveria ter estado naquele apartamento. Deveriam ter havido mais verificações. Eles disseram que só podiam lidar com os fatos, e os fatos eram que o Stuart Leggett morava na casa do pai dele. O pai dele não teve nada a ver com isso. Ele foi levado embora e foi entrevistado extensivamente pelo Cid. E ele não foi cúmplice. Horrorizada porque o Leggett conseguiu entrar sem ser detectado na sua comunidade, a Margaret descobriu que existiam falhas graves no sistema de monitoria de criminosos sexuais. Ela sabia que mudanças deviam ser feitas. Em 1998, eles criaram um registro de criminosos sexuais. Eles montaram tudo.
O problema é que esse registro não era um registro oficial que todo policial recebia e conhecia. Diferentes forças policiais lidavam com seus próprios agressores sexuais. Com Leggett saindo de uma área e entrando em outra, essas informações não estavam sendo repassadas, o que significava que os agressores sexuais estavam sendo monitorados até certo ponto. A Susan disse que Margaret, os dois meninos, toda a família na época, todos eles tinham essa frustração e essa raiva. Eles ficavam pensando no que poderiam fazer para mudar isso, porque algo teria que mudar, alguém tinha que se responsabilizar, e também eles estavam precisando proteger outras crianças. A lei de Mark é mais ou menos o que a Margaret estava pressionando para ser feito. As legislações seriam alteradas para que qualquer um pudesse obter acesso a pessoas como Stuart. Pessoas que moraram na sua área e ter algum tipo de histórico criminal que representasse um risco para a comunidade local. A Margaret disse que eles meio que começaram a fazer uma campanha, e foi um jornal que divulgou para as pessoas assinarem uma petição. Logo depois, enviar ela. Foi quando eles conseguiram muitas assinaturas que eles foram para o parlamento. Então eles desceram lá e avisaram a todos pelo que eles iam lutar. Ela disse que se lembra de se sentir sobrecarregada com a quantidade de pessoas que estava lá. O David disse que todos estavam com uma camiseta com o rosto do Mark e escrito porquê nela. Margaret disse que foram ao parlamento e ficaram ouvindo os deputados deliberarem. Ela disse que não estava fazendo isso sozinha. Naquele dia no parlamento, ela falava por todos que assinaram a petição, para todos que sentaram lá e a apoiaram. E apoiaram quando ela estava fazendo alguma coisa. Foram todos que foram com ela ao parlamento naquele dia, porque todos queriam justiça. Swindle disse que a mãe do Mark fez campanha por anos por mudanças, assim como outras famílias, e com razão. É a voz da vítima que foi morta. E para famílias é o direito de pedir mudança, mudança política, mudança governamental, influência e processos governamentais. E também é um processo de enfrentamento para pessoas como a mãe do Mark. Manter o nome dele lá aumenta a consciência, porque nunca devemos esquecer o que aconteceu com o Mark, e nunca devemos esquecer o que o Leggett fez. A vida deveria significar vida. Segundo a Margaret, ele tirou a vida. Ele deveria pagar com a vida. Ela disse que gostaria de ter ouvido aquela palavra, de que a liberdade condicional nunca existiria para ele. Ela disse: todos nós queremos justiça para as vítimas que sobrevivem a tudo isso. Queremos que eles cresçam sabendo que nosso sistema é rígido, e não há chance de que algo tão horrível possa acontecer novamente. A Margaret disse que espera alcançar isso com a lei de Mark. Ela disse: meu filho simplesmente não morreu em vão. Eu sempre me pergunto por que esses predadores sexuais ficam soltos, mesmo depois de cometerem muitos crimes, sem nenhum acompanhamento. Esse até o nome tinha mudado. O que acontece é que depois de molestar e ter comportamentos libidinosos, eles acabam matando, então são presos pro resto da vida, mas nesse caso alguém sempre tem que morrer para eles serem detidos. Não faz muito sentido. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, deixe um like e um comentário sobre o caso. Compartilhe com quem vocês acreditam que possa gostar desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.